Salve a igreja, capaz do Senhor Jesus? Amém. Pode se assentar, meu irmão. Pode se acomodar. Abra o teu livro aí em Isaías. A gente vai ler algumas coisas nesse livro. Isaías mesmo, no capítulo 1. Isaías, ele é um mensageiro de Deus, né? Ele é um profeta. E o profeta, ele vem trazer da parte de Deus aquilo que Deus tem para nós. Às vezes é uma repreensão, às vezes é uma bênção, às vezes é uma direção. E nesse livro aqui, né, o povo estava bem longe, né, daquilo que Deus gostaria que eles tivessem. E aí no versículo 1, ele começa falando: são essas as mensagens que Isaías, filho de Amós, recebeu de Deus nas visões que ele teve durante o reino de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. Nessas mensagens, Deus mostrou a ele o que iria acontecer a Judá e a Jerusalém. Esse é o primeiro versículo. Essa versão é da Palavra Viva, ela é um pouco diferente da tua versão. Tem algumas palavras aqui que eu penso que elas são mais explicativas, né? São mais claras, fica bem mais fácil entender. No versículo 2 fala assim: céus e terra, escutem o que o Senhor diz. Os filhos que eu criei e ajudei a crescer e ficar forte se revoltaram contra mim. O boi obedece o seu dono, e o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Mas o meu povo, Israel, não tem conhecimento. O meu povo nada compreende. E aí ele vem fazendo uma série de advertências, né? Vamos dar um pulo lá para o versículo 11. Deus já está aqui com o povo. Já não suporto mais os seus sacrifícios. Chega, não quero mais a gordura dos seus cordeiros. Não tenho prazer no sangue dos novilhos gordos, dos cordeiros e dos bodes. Naquela época era feito sacrifício para a expiação dos pecados. E o povo já tão longe que estava do propósito para o qual Deus havia traçado, né? Mas eles continuavam, né, com os ritos religiosos. Hoje, conforme nós, né? Todo domingo a gente vem para o culto. Toda quarta-feira a gente está no culto. Mas como é que está o nosso coração? A gente está aqui fazendo o quê? Será que a gente veio agradecer, engrandecer, né, se mostrar grato, né, pelo que Deus tem feito? Ou a gente está sacrificando um tempo para ganhar crédito para continuar vacilando? Porque era isso que o povo estava fazendo, né? Eles continuavam com aqueles ritos religiosos de sacrifício, de tudo, né, que eles sabiam que tinham que fazer, mas o coração deles estava longe de Deus. E dando continuidade aqui na leitura, né, a gente vai ver o que Deus fala aqui no versículo 18, mas vamos chegar lá. Versículo 12: quando vocês vêm à minha presença com os seus sacrifícios, quem pediu
pediu isso a vocês? Quem pediu que viesse colocar os pés nos meus pátios? De que adianta trazerem ofertas inúteis? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, a lua nova, os sábados, o seu jejum, não passa de mentiras. E não há nada que eu odeio tanto quanto uma religião fingida. Versículo 14. Eu não aguento mais todas essas festas. Elas se tornaram um fardo para mim. Já nem posso olhar para essas cerimônias. De agora em diante, vocês podem orar com as mãos levantadas para o céu, mas eu não vou atender. Podem fazer muitas orações, mas eu não ouvirei nenhuma delas. E sabem por quê? Porque as suas mãos estão sujas de sangue, e das suas vítimas inocentes. Aí ele começa a chamar o povo de volta, no versículo 16: lavem-se, limpem-se dos seus pecados, não quero ver mais toda essa maldade, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, a ser honesto, a agir com justiça, ajudem aqueles que são explorados, defendam os direitos dos órfãos, protejam as viúvas. Agora, olha o que ele fala no versículo 18: venham, vamos discutir esse assunto junto, diz o Senhor. Por mais vermelho que sejam as manchas dos pecados de vocês, que vocês cometeram, eu as limparei. Eu limparei essas manchas completamente e as deixarei brancas como a neve fresca. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei branco como a lã. Se ao menos vocês me obedecessem, poderiam comer do melhor fruto que esta terra produz. Na quarta-feira, a Brena estava ministrando aqui sobre obediência. Foi domingo? Quarta-feira foi Moisés. Vou chegar na quarta-feira então, foi domingo. Cadê a Brena? Estava escondida lá no cantinho. Então, e ela foi muito sucinta, né? Foi muito direta ao assunto. Né? A questão toda é a obediência. Andar com Deus é fácil? Não. Perdoar é fácil? Não. Mas Ele manda você perdoar. Ele manda você fazer coisas que vai contra o teu ego, o teu eu. Muitas das vezes não quer fazer o que Ele está mandando. Mas se você fizer, o resultado que você vai ter é muito melhor do que o teu resultado. Então Ele pede para a gente ser honesto e obediente. Ajudar as pessoas que passam necessidade, né? As pessoas que são injustiçadas, os órfãos, as viúvas, né? E obediente. É isso que Ele pede, né? E aqui no versículo 18 ele fala: vem, vamos discutir esse assunto juntos. Eu não sei como é que está na tua versão aí, mas a minha versão fala assim: Ele está chamando a gente para um relacionamento. Vem, traz para cá todas essas questões, traz o teu pecado para mim, conversa comigo, vamos chegar num acordo, porque eu vou limpar vocês. A gente não tem condições, nós mesmos, de mudar nada na nossa vida. A gente não tem condição. Mas se a gente chegar para Deus, esse aqui é o meu problema, me ajuda, porque eu não consigo. Pô, filho, Ele me chamou, cara. Ele chamou você. E Ele conhece a gente. Ele sabe quem tu é. Ele sabe o que tu fez. E Ele não está nem aí. Porque Ele sabe que o que tem dentro de você, Ele te botou e Ele sabe como ativar isso dentro de você, para Ele poder te usar.
Pedro queria, porque queria seguir e servir a Jesus, mas ele queria ir na força dele, na marra dele. E Jesus falou, cara, tu vai me ligar 3 vezes hoje, antes de tu vai cantar, relaxa. Mas quando tu se converter, tu vai fortalecer os teus irmãos. Jesus não estava nem aí, mas sabia o que ia acontecer. Jesus sabe onde a gente vai fraquejar, Ele sabe onde a gente vai tropeçar, Ele sabe onde a gente vai cair. Mas o importante é você não desistir do processo. É difícil o processo? É. Dói. E aí quando a Brena falou sobre obediência, eu falei, caraca, porque todas as ministrações é sobre obediência. Aí vem quarta, cheguei no Moisés. E aí a gente viu um monte de crente pegado, preso, e um monte de situação boba, simples, escravizado no Candy Crush, um tempão tentando passar de fase, outros na série. E aí a minha série, tem uma série aí que não é legal, né? Tem uma série que fala palavrão, que gosta de levar de sexo, é horrível. Mas eu tenho que ver essa série, que não edifica nada a vida da gente, né, meu amor? Não edifica. E aí um monte de crente preso em situação que não era para dar, né? E aí eu só vi o Moisés falando, eu falei, olha lá, né? Aí um torce o nariz para cá, outro torce para lá. E aí nós somos um desafio, né? Para ver uma semana aí, vamos tentar ser libertos. Porque nós somos, ou fomos chamados para sermos libertos. Mas chega um aplicativo aqui, ó, eu botei aqui, esse joguinho aqui é maneiro, rapaz. E aí o meliante fica horas naquele jogo, não se satisfaz, não se contém, não se contenta de jogar uma partida e gastar o resto do tempo com Deus. Falei, rapaz, vamos, né? E a Coca-Cola? E a Coca-Cola? E aí eu falei, caramba, rapaz, todo mundo preso, todo mundo pegado numa situação que não era para estar. Não era para estar. A gente está perdendo muito tempo, era para a gente estar, né, comendo do melhor dessa terra. A gente era para estar com uma vida bem melhor da que nós estamos tendo agora, né? Mas a gente está no processo. O legal é que a gente está no processo, né? O que a gente não pode desistir. Amém? Vamos lá para o capítulo 55 de Isaías. Só andar mais um pouquinho aí. Agora vai ficar gostoso, hein? Agora vai ficar legal, hein? Amém? Estamos todos no capítulo 55 de Isaías? É o primeiro versículo, começa assim, ó. Se tiver algumas palavras diferentes, não liga não, mas o sentido é o mesmo, tá? Venham todos vocês que estão sofrendo de sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham comprar de graça vinho e leite. Venham comprar e comer, porque vocês vivem gastando o seu dinheiro naquilo que não é bom e se esforçando à toa para comprar coisas que não matam a fome. Ouçam o que eu digo a vocês, ouçam o que eu digo, e vocês poderão comer o que é bom. Assim a alma de vocês se deleitará com comidas gostosas. Né? O que Deus está falando? Ele está falando dele, né? Ele está falando do que ele tem para você. Vem comprar
de graça. Tem como comprar de graça? Mas por que ele está te convidando a comprar de graça? Hã? Porque ele já pagou por você. Ele já pagou o preço por você. Então você não precisa mais pagar, ele já pagou. Então vem comer e beber daquilo que ele tem para você. E não daquilo que o mundo te oferece, te oferta, te engana, te ilude. É aquela menina lá, aquela que foi pegar água lá no poço, meio-dia, a mulher samaritana. Jesus falou para ela: se você beber da água que eu der, tu nunca mais vai ter sede. E essa água vai jorrar de dentro de você, né, como uma fonte de águas vivas, a jorrar para a vida eterna. O que Jesus estava falando para ela? Né? Olha para a vida dela. Era uma mulher que tinha tido 5 maridos, e o marido que estava com ela naquele momento não era dela. Então a busca incessante dela, né, era por uma família. Mas estava buscando no lugar errado, da maneira errada. Né? E com isso, qual é a fama de uma mulher que tem um monte de homem? É legal isso? Uma mulher que se deita com um, se deita com outro, se deita com outro. E Jesus sabia quem era ela, o que ela fazia. Ele falou: vem, filha, que você não vai ter mais esse problema. Porque se você beber da água que eu der, você nunca mais vai ter sede. Você não vai mais precisar buscar as coisas do mundo para se satisfazer. Eu vou satisfazer você. E você vai ficar feliz. Então Deus está convidando você a experimentar as coisas dele aqui. Aí, lá no versículo 8, ele fala assim: no versículo 8 diz assim: pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá, sem regar a terra e fazer brotar e produzir e dar semente ao lavrador, pão aos famintos, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o que desejo, sempre traz resultado que eu determinei. Então a palavra de Deus, ela sempre vai cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada. Não tem como ser diferente. Não tem como ser de outra forma. Então, se você ouve a palavra de Deus, né, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, se Deus falar com você, não tem como a tua fé não aumentar, a tua fé não crescer, você não ter certeza daquilo que Deus está falando, não tem como você não obedecer o que Ele está mandando. Mas, para você ouvir, você tem que buscar. Lá em Tiago 1,5 ele fala isso, né? Nessa versão aqui da palavra viva diz assim, ó: se vocês querem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe e Ele alegremente lhe dirá, pois está sempre pronto para dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhe pedem. A versão mais comum que a gente conhece é: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Mas o que é sabedoria e para quem serve? Aí a gente fica perdido. Agora, nessa versão, ele diz que a sabedoria é você
saber o que Ele quer que você faça. E quando Ele fala, a palavra dele vem com poder e uma autoridade que entra dentro de você e te capacita a fazer o que Ele quer. É desse jeito. É difícil? É difícil. Mas o resultado é melhor do que você espera. Às vezes Deus não deixa a gente ver resultado, Bruno. Mas também tem propósito nisso aí. Né? É para a gente não se vangloriar. Ele escolheu a gente que é vacilão, para a gente saber que não somos nós, é Ele. É Ele através de nós. E Ele fala, eu que escolhi você, não foi você que me escolheu. Para que a soberba não suba ao teu coração. Então eu preciso me render e deixar Ele fazer o que Ele quer. Eu preciso ficar molinho na mão dele. Moisés outro dia falou que o negócio de pano fica como homem aí, pá, que, né, como Deus falou com Jó, né? Fica de pé como um homem que eu vou falar contigo. Não foi, pô, não dá para chorar não. A gente pode chorar com um homem, né, Breno? Apanhar com um homem também, né, Breno? Porque a gente precisa da correção dele, porque senão a gente vai achar que está certo. Cheio de vacilação, a gente vai achar que continua certo. E a gente precisa não só aceitar, confessar, crer, se batizar, mas a gente precisa também mudar a nossa vida. A gente precisa querer mudar os nossos comportamentos. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Deus me tirou. E eu não posso voltar lá, filho. Eu não posso ter amizade com aquela rapaziada. Eu não posso voltar nos lugares por onde eu andei, a não ser que Deus mande. E às vezes eu me lembro com saudade daquela rapaziada, né? Daquela vida. Né? Teve um momento da minha vida que eu estava tentando parar de usar droga, não conseguia. E eu comecei a acreditar que eu gostava de usar. E aí comecei a perguntar a Deus, será que eu gosto de usar droga? Será que eu gosto de usar droga? E Deus não me respondia. E aí eu lembrei de uma passagem. E a passagem estava lá em Tiago também, que fala assim, ó, você não tem porque não pede. E quando você pede mal, você pede com a intenção do teu coração errada. E eu falei, preciso mudar a minha pergunta. E aí, para daqui, para dali, para daqui, para dali, cheguei na seguinte pergunta, Deus, será que eu gosto dessa vida? Porque para viver, você precisa de um estilo de vida lá no mundo. Você precisa ser desonesto. Você precisa ser mentiroso. Você precisa fazer um monte de coisa que normalmente você não faria. Você precisa abrir mão da sua família. Você precisa abrir mão de ser homem para sua mulher. Você precisa abrir mão de ser pai para os teus filhos. Nem assim, Robin. Você tem que abrir mão de ser gente para viver da forma como o mundo te proporciona. Mas ele faz você se sentir poder, né? Com as peças, né? Com os armamentos, cheio de droga, cheio de garotinha perdida também, achando que aquilo ali é legal, numa empresa de sucesso novo. Só que para você viver aquela vida, você precisa abraçar aquilo lá. E aí precisa abrir mão de ser gente, precisa abrir mão de ser homem, precisa abrir mão de ser pai, de ser marido, de ser irmão, de ser amigo. Você precisa abrir mão de tudo para viver daquele jeito lá. Aí Deus foi e me arrancou de lá, filho, olha só, não pode andar mais com aquelas pessoas, você não pode mais andar naqueles lugares, né? Você não pode mais fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Então não é só você sair daquela situação, é você mudar de vida. Precisa mudar de vida. Dá trabalho ser honesto, dá trabalho trabalhar, dá trabalho pagar conta, dá trabalho pagar aluguel, sustentar a mulher, sustentar o filho, dá trabalho ter dignidade. A única coisa que eu queria era ter uma vida digna, e hoje eu consigo. Hoje eu sou marido da minha mulher, hoje eu sou pai dos meus filhos.
escola e busco Ele. E eu não conseguia fazer isso, Luiz. Eu não conseguia. Outro dia eu me peguei chorando na porta da escola, porque eu estava levando ele para a escola. E aí outro dia eu me atrasei. Estava com a cliente, pai, e cheguei lá, pô, filho, desculpa, me atrasei. Ele, pai, eu sabia que o senhor vinha. Ele confia em mim, cara. Pô, eu queria isso minha vida inteira e eu não conseguia, porque aquela vida desgraçada não deixava. Ela não deixava ser pai, não deixava ser marido, não deixava ser homem. E eu não quero mais isso para mim não, meu irmão. Então eu tenho que abrir mão daquela velha maneira de viver. E eu tenho que abrir mão de ser aquele cara desonesto que eu era. Eu era promíscuo, eu era adúltero, eu era ladrão. E aí eu queria só parar de usar droga, porque eu achava que o meu problema era só a droga. Eu queria continuar roubando, porque eu era assim. E às vezes eu me dava bem. Eu queria parar de usar droga, mas continuar cometendo adultério. Eu queria parar de usar droga, mas continuar vivendo do mesmo jeito que eu vivia. E Deus não deixou. Deus não deixou, graças a Ele eu não consegui conciliar essa vida desse jeito. Eu tive que abandonar aquela velha maneira de viver para viver da maneira como Ele queria que eu vivesse. É fácil? Não é, filho. Não é fácil. É difícil. Mas com Ele é possível. E aí quando eu consigo ter algum resultado positivo, a honra é dele, a glória é dele, porque eu sei que eu não tenho moral nenhuma. Eu não tenho moral nenhuma, é Ele. Por isso que Deus te chamou para tu não se vangloriar de você mesmo, porque a gente não tem moral, filho. Né? Quando Ele falou para Pedro, né? Quando você se converter, fortalece teu irmão, Ele estava falando, eu vou tratar você, fica tranquilo, a tua vacilação a gente vai passar por cima dela. Mas Ele não escondeu isso dele. Ele expôs para ele quem ele era. Então quando a gente se aproxima de Deus, fica em evidência a nossa miséria. Né? Quando esse menino aqui teve encontro com Deus, esse Isaías, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não sei se vocês prestaram atenção, né, no início da leitura, lá no capítulo 1, revela a identidade de Isaías. Ele era de uma linhagem real. Ele vivia no palácio junto com gente. Ele já era servo um tempão, mas o seu ministério só começa, né, bacana mesmo depois que o rei morre, porque ele estava na zona de conforto dele. E aí Deus, quando chama ele na responsabilidade, ele: vou morrer. Eu vou morrer porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador, não tenho condição em mim mesmo de fazer nada. E aí, né, essa passagem é linda, quando fala que um anjo pega uma brasa do altar e toca nos lábios dele e fala: foi arrancado de você a sua iniquidade. Ele arranca de você aquele desejo pecaminoso que ainda pega você. Mas você precisa botar ele para fora. Pai, esse aqui sou eu. Essa é a minha miséria. Me ajuda. E aí ele vai arrancar de você esse desejo pecaminoso que ainda te incomoda. Que às vezes leva você para um lugar que você não quer ir. E você às vezes não consegue nem falar para ninguém, porque é vergonhoso. É vergonhoso. Então esse encontro, quando a gente tem verdadeiramente com Deus, filho, relaxa, porque Ele vai arrancar de você aquilo que Ele não colocou. Ele vai arrancar de você. Só não desiste do processo. Não desiste do processo. O processo é difícil, mas o resultado é bom. O resultado é bom. Né? A semana ainda não acabou, né? A Moisés lançou um desafio. Vamos ver se a gente consegue ter testemunho, né? E eu gostaria de influenciar você, eu incentivar você a dar o teu testemunho. Se você conseguiu ou não conseguiu. Se não conseguiu, não pare de tentar. Não pare
Pare de tentar, continua tentando. O que prende você? É aquela série, é aquele joguinho, né? O que é mesmo? Quanto tempo você gasta com coisa que você sabe que você não deveria gastar? A Mariana pequenininha, a gente ficava pegadão em sério, e aí acabava um capítulo, começava outro, aí tinha aquela musiquinha, e aí Mariana vinha dançando na nossa frente, né? E eu me sentia culpado, porque eu perdi um tempo na televisão que era para dar ela, e ela vinha daquela maneira, tipo pedindo, me olha também, me assiste também, me acompanha também. Eu me sentia ruim, eu me sentia mal. E ela nem sei, ela lembra, mas ela não tem ideia do que ela fazia. Mas o que ela estava pedindo era atenção. E a gente estava preso na série. Coisa simples, coisa pouca. Deus, ele não pede muito de você. Ele fala assim, ó, ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. Aleluia. Se tu não está conseguindo dar um dízimo do pouco que você ganha, quando tu ganha muito, você não vai dar muito, porque ele não vai dar. Se você for fiel no pouco, ele vai te abençoar, ele vai te colocar no muito. Mas você precisa ser fiel. É assim? Quem quer ficar rico aí? Levanta a mão. Quem quer ficar rico? É para ficar rico, quer pagar dinheiro. Vamos dar uma olhadinha lá em 2 a Coríntios. Preste atenção na leitura. 2 a Coríntios, não é campanha de prosperidade não, tá filho? Preste atenção, porque aqui ele te dá uma dica para você ficar rico. E é ele que vai te enriquecer, tá bom? Cadê? Eu sempre falo sobre essa passagem porque ele falou comigo. E foi forte o que ele falou comigo nessa passagem. E aí eu sempre falo dela, sempre prego sobre ela, sempre medito nela. E às vezes eu bato com ela. É 2 a Coríntios 9, versículo 10. Amém? Amém? 2 Coríntios 9, versículo é o 10. Fechou? Glória. Quer ler pra gente, Bruno? Você pode ficar em pé e dar uma entonação bacana aí na tua voz? Chama aqui. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia. Segura. Segura. Você vai acabar de ler. Prestou atenção. Aquele que dá semente ao que semeia. Aquele que dá semente ao que semeia. Isso é para ficar rico, filho. Pega essa chave aí. Continua, Bruno, por favor. Também vos dê pão para comer. Oi? Também vos dê pão para comer. E multiplique a vossa sementeira. E aumente os frutos da vossa justiça. É só esse princípio mesmo, tá? Obrigado. Aquele que dá semente é o quê? Semeia. A porta está fechada, ninguém lá fora vai juntar. Deus não dá semente para vagabundo. Desculpa aí. Não é para ofender, nem para magoar. Deus não dá semente para aquele que come tudo. Deus não dá semente para olho grande. Deus não dá semente para cara egoísta. Deus não dá semente para a pessoa que pega aquilo e sai correndo para não dividir com ninguém. Deus dá semente para quem? Semeia. Olha! Está entendendo isso, filho? E ele também dá o pão para o alimento. Então quem não semeia, ele também sustenta, mas não enriquece, só come.
Uma pessoa que recebe algo da parte de Deus e come tudo, não traz o dízimo, não dá uma oferta, não ajuda nada, não ajuda ninguém, ele vai se alimentar. Fica tranquilo. E aí ele continua falando: aquele que dá semente hoje semeia, porque Deus que dá semente para o lavrador plantar, e mais tarde boa produção para colher e gastar, dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele as fará crescer, a fim de que vocês possam colher da sua colheita os frutos da sua justiça. Naquela versão ali do Bruno, ele fala que vai aumentar a tua sementeira, né? Exemplo aqui, o altar, né? A gente chama de leira, né? Na roça. Bota a leira ali, né? E bota ali as sementes de couve, de alface, de cuscuz, aquele negócio todo. Pá. Aí aumenta a tua sementeira. Vamos pegar esse pedaço aqui, mais aquele pedaço ali. Só que plantando aqui e plantando ali, tu vai ter mais trabalho. E aí ele fala que vai multiplicar a sua sementeira e vai aumentar o número do que você vai colher. Glória a Deus. E aí ele continua dizendo assim, ó: em tudo sereis enriquecidos. Para quê? O que está escrito aí na tua Bíblia? Para toda a generosidade. Maravilha. Uma pessoa generosa, o que ela faz? Abençoa. Ela abençoa. Aquele que dá semente é o que? Semeia. Então, filho, se tu quer ficar rico, semeia. Porque ele vai aumentar a tua sementeira e vai multiplicar os frutos da tua justiça. Fruto da tua justiça é o resultado do teu plantio, é a tua colheita. E aí ele vai enriquecer você em tudo. Para quê? Para que você seja mais generoso. Pegou essa chave aí, filhão? Obedece que tu vai ficar rico. Obedece que tu vai ficar rico, mas não vai ficar rico comendo tudo sozinho, não. Você vai precisar aprender a repartir. Deus está ensinando você a não ser mais egoísta. Porque o mundo fala, faria pouco, meu pirão primeiro. Seja egoísta, não divide com ninguém. Mas Deus manda tu dividir. Deus manda você dar para tu receber. É perdoando que você é perdoado. E aí tem um hino da Igreja Católica que fala isso. E é morrendo que você fique para a vida eterna. Meus irmãos, decisão, escolha. Decisão e escolha. Você precisa tomar uma decisão de mudar de vida. Você precisa tomar uma decisão de servir a Deus. Você precisa, Glória a Deus. como chama? Fazer uma escolha. Você toma uma decisão de servir a Deus, você faz essa escolha, agora você tem que arcar com as consequências. Qual é a consequência? Abandonar aqueles amigos, a não ser que Deus mandar você ir lá resgatar. Aí você vai resgatar. Eu trabalho com isso, Deus me chamou para trabalhar com isso. Por algumas vezes eu entrei em área de risco, me perdi num lugar que eu conhecia muito. Entrei em umas 3 ou 4 ruas sem saída. Falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Parei. Falei, não, o caminho é esse aqui, pô. Meu irmão mora aqui, perto aqui. Aí, pã, entrei na rua do menino, o menino estava com a cabeça assim, ó, pro lado de fora, olhando pro lado do outro. Aí parei o carro na porta dele, ele correu para dentro do carro com a mala. Entrou a mãe dele correndo, eu vazei. E aí na semana seguinte, eu cheguei com de recuperação para ministrar. Ele falou que os caras estavam atrás dele. E é conhecido aqui da área. Já tinha passado um carro com 2 mulheres dentro e um outro motorista. E o motorista não conhecia ele. Ele falou, tu é o fulano? Ele, não, eu sou o ciclano. Meu nome é esse. Eles estavam procurando ele pelo apelido.
E aí o cara foi na comunidade, pegou dois meliantes que conheciam o menino, botou ele dentro do carro e foi atrás. Né? E eles estavam dando volta na rua. Quando eu parei o carro na porta dele, eles estavam saindo da rua. Quando eu saí da rua, eles entraram. Deus, filho. Porque quando Deus manda, Ele cuida. Quando Deus manda, Ele prepara. Quando Deus manda, Ele capacita. Quando Deus mandar, filho, Ele vai dar condição. Né? Quem é que está fazendo aquilo que Deus quer? É um prazer imensurável. É uma satisfação que não tem como descrever você fazer aquilo que Deus quer que você faça. E aí vai ter confusão, vai ter briga, vai ter discussão, mas está suave. A briga não é mais contigo, é com ele. Tu não precisa nem se levantar para se defender, porque ele se levanta em teu favor. Então, filhão, é para mudar de vida. Está entendendo, filho? É para mudar de vida. E às vezes, o que acontece com a gente? Quando a gente toma a decisão verdadeiramente de mudar de vida, não é aceitar Jesus e vir para a igreja e lá fora ser aquele crente secreto que ninguém sabe, né? É botar a Bíblia dentro de baixo do braço, é subir monte, é orar, é mudar o vocabulário, é mudar comportamento, é mudar atitude. A gente é taxado como bobo. Olha lá, meu irmão. Amém, meu irmão. Sou mesmo. Não me vingo mais. Não tiro mais a vida de ninguém. Não pego mais nada dos outros. E vai embora, filho. Você dorme em paz, você dorme tranquilo. Você não se preocupa com o que você vai comer no dia seguinte, porque você tem certeza que Deus vai suprir a tua necessidade. Ele faz a fé crescer em você fora do normal. Quando Mariana ficou com essa doença aí, que a gente está no quarto mês, está entrando no quarto mês de tratamento, a gente foi ver o preço dos exames. Quando a mulher falou, não senti nada. Sabe o que é não sentir nada? Não ficar apreensivo, não ficar ansioso, não ficar com medo de não conseguir. Fiquei tranquilo. E nem falei nada. Deus proverá para ele. Deus sabe de todas as coisas. E aí daqui a pouco, Deus me mostrou. Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão. É legal, né? Ter visão. É bom, né? Deus falar contigo. Essa semana Deus falou comigo que eu ia num lugar. E nesse lugar eu ia fazer um trabalho voluntário. E aí eu acordei e falei para minha mulher, falei, eu acho que eu tive uma visão, um sonho. Se for, Deus vai ter que ficar lá nesse lugar quando a gente estiver. E aí voltando para a visão da Mariana, aí o pessoal me entrega um pacote de dinheiro na mão, enfia na minha mão assim, pai, caminha junto comigo. E eu também não senti nada, não fiquei feliz, não estava ficando rico, mas não sabia nem para que era aquilo. Aí depois o dinheiro veio, a gente fez os exames, sobrou dinheiro, a gente abençoou, devolveu alguma coisa, deu alguma coisa. Então aí, você precisa crer, vai resolver o que você precisa. Você precisa crer. Mas a fé sem obra, ela é morta. Não adianta você falar que crê, se você não fizer nada. Todo aquele que crê e for batizado vai ser salvo. Aí hoje eu fui lá no lugar, que Deus me mostrou. E na visão que Deus me deu, eu chorava. Porque os caras estavam sem direção, um monte de homens sem direção, dentro do centro de recuperação. Aí quando eu cheguei lá, Deus testificou no meu coração. Eu falei, rapaz, é aqui. Eu senti a mesma coisa. Falei, é aqui. Aí falei com ela, pô, é aqui. E aí fui lá e falei com o cara, o que Deus mandou, falou, Deus mandou vir aqui para fazer um trabalho voluntário aqui. O cara, quando é que você pode vir? Quando é que você pode vir? Eu falei, mas eu tenho algo para falar com a família. Primeiro, filho, fala. E não é normal. Dentro de um centro de recuperação, uma pessoa que nunca esteve ali, tem a palavra.
porque não sabe, não conhece, mas quando é Deus, filho, quando é Deus, a coisa flui, a coisa acontece.